Olá pessoal, sou a professora Iris Alcione Sestito Amaral, Sou graduada em Administração de Empresa, em Pedagogia, especializada em Educação Infantil e Séries Iniciais. Tenho também uma larga experiência aí no ensino docente, Atuo na área desde 1996, Então, embora tenha essa carinha aí, não sou tão novinha quanto aparento. Também já estive na coordenação de escolas, então o que nós vamos estar conversando, de alguma maneira eu tenho assim um conhecimento teórico e prático. E eu gostaria de estar passando para vocês primeiro o que é criança e adolescente, Nós trabalhamos aí com as crianças, nós trabalhamos com adolescentes no período de alfabetização, mas vamos entender o que é essa criança e esse adolescente. E para isso eu faço uso do ECA, que diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um estatuto vinculado ao tratamento social e legal que deve ser oferecido às crianças e adolescentes de nosso país, dentro de um espírito de maior proteção e cidadania decorrentes da própria Constituição, promulgada em 1988. O caminho da aprendizagem é papel do educador. O caminho da aprendizagem é papel do educador. Ele ajuda o aluno a redimensionar a autoconfiança e valorizar mais a reflexão do que é o resultado de cada trabalho. Aprender não é fácil, exige do estudante disposição para enfrentar o conhecimento e encarar dificuldades, contradições, dilemas e desafios que de forma natural ou artificial os perturbam. E aí nós vamos vendo que o professor é a peça-chave para ajudar esses estudantes a se reconhecerem como sujeitos ativos, sendo que uma das funções que favorecem a relação com o conhecimento estão em averiguar o que os alunos pensam sobre o objeto a ser estudado e reconhecer que há um grande esforço intelectual por trás das ideias e representações expostas. Então, pessoal, como nós vimos ali no ECA e também já vimos aqui um pouquinho na questão do papel do professor na aprendizagem, a criança, ela não é vamos dizer assim, ela não é algo pronto e acabado em si. A criança, ela não é um objeto de estudo, que você chega na sua sala de aula, ela está ali pronta para receber aquilo que você vai falar, não sabendo de nada, não tendo conhecimento de nada. Ou seja, a criança, ela só vai ter entendimento e crescimento porque você, professor, vai chegar e vai colocar algo para ela. Não. Criança, adolescente, eles não são, dentro do que nós estamos tratando aqui, que é a alfabetização, Ela não é isso. A criança, ela já vem com uma bagagem, ela já tem conhecimento porque ela é um ser social. Então, lá na casa dela, lá na igreja, lá no parque, lá no clube que ela frequenta, ela tem convívio social com outras pessoas e ela tem experiências, ela vivencia experiências no decorrer das suas atitudes, ela brinca, ela se desenvolve. Então, quando ela vem para a sala de aula, ela já vem com um conhecimento prévio. E enquanto o professor, que daí já entra essa relação o professor na aprendizagem, essa relação que o professor faz é que vai fazer com que a criança, ela adquira um maior desenvolvimento intelectual. Tudo vai partir de você, professor. Então, você que está aí, você que começou a fazer essa graduação, tenha em mente, o ser professor não é uma profissão gostosa, prazerosa, que tem férias 2 vezes no ano, que emenda alguns feriados. Não.
O ser professor, caro aluno, ele vai muito além. Quando você sai da sua sala de aula, não termina ali. Você leva o caderno, você leva o seu aluno muitas vezes no seu pensamento, preocupado em como você pode inferir para fazer com que ele adquira o desenvolvimento. Você vai preocupado com o que você pode trazer amanhã para que a sua aula não seja apenas uma aula, mas que ela seja diferenciada, que ela seja um ambiente, alfabetizador, uma vez que nós estamos falando de alfabetização. Então, nós temos que ter todo esse cuidado enquanto professores que somos. Não deixar que seja apenas mais uma atividade, não é? E para a gente entender também dessa aprendizagem, é preciso entender a relação ensino e aprendizagem, que muitas vezes você vai ver por aí como praxis. E Pimenta, um autor que estudou bastante sobre isso, tem um livro muito bacana, ele diz assim que a praxis é a atitude de transformação da natureza e de sociedade. Não basta conhecer e interpretar o mundo teórico, é preciso transformá-lo, ou seja, a praxis. Então, você tem a teoria, que é o que você está adquirindo assistindo às suas aulas, lendo o seu material na sua casa, estudando, indo além, pesquisando, porque você também não pode pensar que esse material ele tem tudo, não, você precisa ir além. Por isso que nós deixamos o Saiba Mais, nós colocamos vários objetos objetos de pesquisa dentro do seu livro, para que você possa ir além, tudo bem? Então, não fique na teoria, mas o livro dizia isso e eu vou fazer assim. Não, você precisa entender a realidade, a prática da sala de aula. Então, viu a teoria? Como eu posso adequar isso que eu estudei, isso que eu vi na minha sala de aula? Porque o primeiro ano A, ele é diferente do primeiro ano B. Por quê? As professoras são diferentes, os alunos são diferentes e a mediação que vai ocorrer dentro da sala de aula, ela necessita ser diferente. Então, vocês podem até usar as mesmas atividades, mas as atividades não vão acontecer de uma mesma maneira. Entendido? Então, vamos lá. Essa relação, ela deve ser o quê? Ela deve estar presente na vida do professor num comprometer-se profundo. Entenderam? Vocês não podem achar que porque no ano passado tal atividade funcionou e funcionou muito bem na sala de alfabetização, esse ano vai funcionar novamente. Então, o que nós precisamos fazer? Adequar a nossa prática. Tudo bem? Então, aí está essa relação teoria e prática. Não é porque aconteceu assim o ano passado que vai acontecer desta mesma maneira. Pode ser tão mais rápido quanto o processo ser mais lento no período da alfabetização. Vimos também nessa apostila que vocês estão em mãos, um pouco da história da alfabetização. Como foi o processo da alfabetização até os dias de hoje. Então, vamos ver ali no livro a questão dos romanos, até chegar ali nos romanos, né? Vimos também como que aconteceu essa difusão ali nos anos 60, toda a mudança que aconteceu ali nos Estados Unidos também. Tudo isso vocês têm ali na sua apostila. E agora, como nós temos um período curto aqui para estarmos conversando e temos muita coisa, como vocês já viram na apostila, eu quero tratar a respeito de algo que vocês vão gostar e vão se deparar muito na questão da alfabetização, que é a alfabetização e o letramento. Vimos, professores, que há uma diferença importantíssima entre alfabetização e letramento. A criança alfabetizada, ela aprende a ler e escrever.
Apenas ela lê e escreve. Ela não decodifica, ou seja, ela não vai além. Quando você pergunta para ela assim, o que você leu? Ela já não sabe mais, ela tem que ler novamente para conseguir expressar algo com maior importância para você. E aí nós caímos dentro do letramento. O letramento é o estado ou a condição de quem não apenas aprendeu a ler e escrever, mas de quem se apropriou dessa prática e exerce, né, essa prática da leitura e da escrita. Então, quando você pergunta para ela, o que você leu? Né? Ela diz assim, eu li a história do João e Maria. Muito bem. E o que falava a história do João e Maria? Ela vai contar para você a história do João e Maria, porque ela não apenas leu, ela já conseguiu apropriar-se da leitura, já teve um entendimento e consegue expor para você, diferente da alfabetização. E nós começamos a observar que na maioria das salas de alfabetização, um grande número de crianças, ela tem estado apenas alfabetizada e não letrada. Então, fica a sugestão para você. Enquanto professor alfabetizador, trabalhe para que suas crianças sejam letradas, não apenas alfabetizadas. E como eu consigo isso? Você vai conseguir isso através de um esforço de trabalho, mas um esforço que é prazeroso, porque quando você vê aquela sua criança que não reconhecia as letras, quando você percebe através do recurso da sondagem, do processo de avaliação da sondagem, você começa a ver o desenvolvimento que ela está apresentando para você. É tão gratificante, você quer mostrar aquilo para o seu coordenador, para o seu diretor, então é algo muito prazeroso. Então que você se esforce, que você busque mesmo o letramento na vida das suas crianças. Entendendo também que as crianças, elas vão aprender a escrever no tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas, né? Então, não queira forçar, não queira fazer como o abacate. Criança não é abacate, professor. E muitas vezes nós queremos fazer o quê? Nós queremos pegar os nossos aluninhos, as nossas crianças, embalar elas na folha de jornal, né? Para que dali 2 dias elas já estejam maduras, já estejam prontas, lendo, todas alfabéticas, todas no mesmo nível. Então, não pense desta maneira. A sua criança, ela é uma criança que ela tem tempo, ela tem fase. E como começa tudo isso na vida da sua criança? Através do desenho, né? Lá na educação infantil. E eu fico muito contente quando falo da educação infantil, porque quanta coisa mudou. Antes, a educação infantil era um lugar onde nós deixávamos as nossas crianças, porque os pais tinham que trabalhar e ali ela não ia fazer mais nada, ela só ia brincar, não é verdade? Hoje não. Olha quanta importância tem se dado à educação infantil. Quanto nossas crianças têm se apropriado de conhecimento na educação infantil. E o desenho, que é a primeira forma de interação da criança com o aprendizado, é o desenho. Então, ela começa lá pelos 2 anos com as suas garatujas, com aqueles riscos que a gente acha lindo. Então, faz um círculo enorme lá, põe 2 bolotas lá no meio e fala que é você. Você fala, que lindo, muito bem, você conseguiu desenhar. E assim a criança vai se apropriando, assim ela vai dando início à sua aprendizagem. Logo seguida, ela sai dessa fase de garatujas e começa na fase pré-esquemática, que são onde a fase em que os desenhos já começam a ter formas mais fechadas. A cabeça já não é aquela bola tão grandona, sem fechamento. A criança, ela já consegue fazer a cabeça menor, ela já consegue pôr
um corpinho, né? Ela já começa a ter mais, como eu posso dizer para você, mais preceito topográfico, ou seja, ela já começa a pôr tudo em ordem, não é verdade? Vocês que têm sobrinhos, que são pais, mães, vocês já conseguem ter mais facilidade para entender isso que eu estou falando. Mas a apostila, ela tem figuras ali, você consegue se apropriar bem isso. Quando a criança ela passa dessa fase do pré-esquemático, ela vai entrar na fase esquemática, que é por volta dos 7, 9 anos ali, onde o desenho dela já é considerado um símbolo do real. Então, ela já consegue fazer o chão, ela já consegue fazer a casa, ela consegue fazer a árvore, ela consegue fazer o passarinho voando, ela já consegue trabalhar com a realidade através do seu traçado. E sobre o desenho, pessoal, eu deixei na nossa apostila eu acredito que um saiba mais ou um reflita, agora não estou bem recordando, mas tem na nossa apostila um texto falando sobre o desenho, onde a criança ela desenha a flor, onde ela quer pintar, onde ela quer colorir de uma outra maneira e ela não pode, porque a escola ditou a maneira que ela tinha que criar. E no desenho, né, e até mesmo nessa fase, principalmente nessa fase de alfabetização, nós precisamos deixar as nossas crianças livres, tanto para o desenho quanto para o traçado das primeiras letras. Então, se nós já ficarmos ali colocando parâmetros para nossas crianças, olha, não, faça menor, está muito grande, faça maior, você já vai começar a criar uma situação negativa para o seu aluno. Então, haverá o momento certo em que você vai falar para ela, diminua a sua letra, olha, aqui é o espaço que você precisa escrever. Então, vá com calma, tudo é através de fase, ela vai passando por essas etapas e você vai conseguindo mediar através da sua, daquilo que você vai preparando, ou seja, você vai vendo, vai analisando a fase que a sua criança está, em contrapartida vai preparando situações de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, onde ela vai percebendo os movimentos que ela precisa mudar, beleza? Então, leiam tudo que está lá na nossa apostila, que vai ser de grande enriquecimento para vocês, tá? O desenho, além de ser a primeira fase da criança, ali, ela tem o que também? Ele traz o que, né? Ele traz vários desenvolvimentos para a criança, emocional, intelectual, físico, perceptual, social e estético. Então, o desenho não é uma atividade sem objetivo, uma atividade sem fundamento. Através dele, muitas coisas estarão sendo rompidas no emocional da sua criança. E uma vez o emocional da sua criança bem elaborado, ela vai estar bem segura, ela vai estar bem preparada para trabalhar com a questão da alfabetização. Uma criança insegura, ela não consegue desenvolver com tanta sobriedade, com tanta, como que eu posso dizer, com tanta clareza, com tanta firmeza o seu processo de alfabetização. Então, enquanto professor, trabalhe isso através do desenho, o desenvolvimento da sua criança. E deixe que ela seja livre para criar, ouça o que ela tenha para dizer através do desenho, tá? E assim nós vamos caminhando ali, vendo que a escrita, o surgimento da escrita ali pelos semitas, né, através da escrita cuneiforme, depois o aparecimento de 60 elementos, né,
letras, vamos colocar, que vieram para 24, né, 21 consoantes. Então, todo esse processo do surgimento da escrita, nós temos ali na nossa apostila também. Mas agora eu quero me ater com vocês a respeito dos métodos de alfabetização. Então, o que são esses métodos que a gente fala? O que eu vou e de que maneira eu vou ensinar? Então, método, pessoal, é aquilo que nós vamos ter como teoria, como embasamento para trabalhar com as nossas crianças. Então, não fiquem preocupados tanto com o método. O que é esse método? O que eu vou fazer com isso? Não fique preocupado, porque ele vai te dar, esse método, ele vai apenas colocar você de uma maneira que você entenda o seu processo de trabalho, tudo bem? Então, nós temos vários métodos, tá? Temos ali o método sintético. O que é esse método sintético? É aquele som, é o método que vai trabalhar a correspondência entre o som e a grafia, ou seja, entre o oral e o escrito. Temos depois ali também o método analítico, o método alfabético, né, que é um dos mais conhecidos entre nós, porque é aquele método da soletração, né? Então, temos tudo ali explicadinho para você, o método fônico, o método da linguagem total, todos eles estão bem explicitados ali na sua apostila. Porque eu quero me ater com vocês agora na questão dos níveis conceituais linguísticos. O que é isso, professora? Nível conceitual linguístico é a fase, ou seja, a hipótese de escrita em que o seu aluno está e que durante todo o processo de alfabetização são com esses níveis que você vai trabalhar. Quais são esses níveis, então, professora? O primeiro nível é o nível pré-silábico. O que é esse nível pré-silábico? Calma, já vamos ver também. Temos o segundo nível, que é o intermediário 1, o nível 3, que é o silábico, o nível 4, que é o intermediário 2, ou silábico alfabético. Eu particularmente gosto de chamar de silábico alfabético, e o quinto nível, que é o nível alfabético. Então, nós temos esses 5 níveis, né, para trabalhar com as nossas crianças no decorrer da alfabetização. Então, vamos lá. Esse nível pré-silábico, professor, é quando ele coloca um monte de letra. Ele já entendeu que para escrever, ele precisa de letra. Então, quando você vai realizar ali a sondagem, que mais para frente, na nossa apostila, você também vai encontrar como fazer a sondagem, né? Quando você vai realizar esta sondagem, você fala lá para ele escrever, vamos colocar, melancia. Você fala para ele escrever melancia. E ele vai lá e coloca um monte de letra no melancia. Ele coloca o W. Não tem, muitas vezes, na maioria delas, não vai ter associação nenhuma com a palavra melancia, mas ele encheu de letra. Então, ele sabe que para escrever ele precisa de letra, mas ele ainda não se apropriou de nenhuma forma do que é preciso, quais as letras, o som das letras que ele precisa utilizar. O segundo nível é o intermediário. Quando ele está nesta fase, neste nível, ele já diminui a quantidade de letras. Ele sabe que melancia começa com M. Então, ele já coloca lá o M de melancia e vai colocar um monte de letras. Mas você já consegue perceber que ele já colocou o M da melancia. Muitas vezes já coloca até o A, melancia, a letra final. Então, nesse nível intermediário, ele já sabe a letra inicial, a letra final da palavra que você colocou. No nível silábico, ele já sabe que o som da palavra melancia, né? Ela tem 3 partes. Então, ele fala melancia. Olha quantas vezes você abriu a boca, né? Melancia.
4, 3, ele vai interpretar. Então, ele já coloca. Ele falou me. Então, o que é o me? Vai colocar o M, né? O lã, muitas vezes ele vai colocar o lá, ou vai colocar o L, o N, e vai colocar o A no final, melancia. Então, ele já conseguiu dividir a palavra, ele já conseguiu ter um processo de relação entre o som e a grafia. E aí ele está num conflito muito grande. E nessa fase, professor, você tem que ter muito cuidado para não fazer a sua criança retroceder. Porque como ele já entendeu esse processo, você vai precisar o quê? Falar repetidamente para ele e trabalhar através de jogos, de brincadeiras mesmo, fazendo com que ele interprete que existe algo mais aí. Então você vai falar melancia, som do que mais você consegue ouvir. E a criança, ela vai te ouvindo e ela vai conseguindo adequar no lugar certinho as outras letras. É um processo muito gostoso, muito prazeroso. Quando ela está no nível silábico alfabético, vamos pegar o exemplo da melancia novamente. Ela já escreve o M, o E, o L e coloca o A. Então, ela já está quase pronta, né? A palavra já está quase pronta. Então, mais um momento delicado. Por quê? Falta muito pouco para ela estar alfabética. E esse muito pouco requer o quê? Amadurecimento nos desenvolvimentos que nós vimos lá no início, através do desenho. Então, por isso temos que fazer e cuidar de cada fase com muito cuidado, para que no processo e no tempo certo, ela vá se apropriando de todo o conhecimento e de todo o trabalho que você já teve anteriormente com ela, até que ela chega no nível alfabético, ou seja, escrevendo toda a palavra melancia. Muitas vezes esse melancia, ele vai colocar o A com tio, melancia, porque ele já entende que existe um A com tio e que supre esse fonema, melan. Então, o que é o melan? É o A com tio. Então, melancia. E aí, é um outro processo que vem posteriormente, que no caso é a questão da ortografia, que nós vamos trabalhar mais lá na frente, e não agora no período de alfabetização. Então, eu quero deixar para você que esse período de alfabetização, ele é um período tão gostoso, tão prazeroso de se trabalhar, porém, ele requer o quê? Atenção, e uma atenção redobrada de sua parte, onde você vai ter tranquilidade, onde você vai ter paciência, onde você vai buscar muitas e muitas vezes, na teoria, situações de ensino-aprendizado para levar para o seu aluno, fazendo com que ele possa, como nós já falamos no início, se apropriar deste ensinamento, onde você vai mediar a construção do conhecimento e ele vai se apropriar inteiramente desse conhecimento. E falo para vocês o seguinte, caros alunos, né? Que aprender a ler e escrever são um dos desafios, um dos principais desafios da educação. E quem está pensando que eu acho que isso é fácil, não é fácil mesmo. É difícil, por isso ele é um desafio, mas é o principal. Então, o que eu deixo para você? O conhecimento, a criatividade, a tranquilidade de você, futuro professor, irá com certeza dar o sucesso nessa relação de ensino-aprendizado para o seu aluno. Então, não fique apenas com a nossa apostila, vá além, existem referências, saiba mais, procure, vá além para que você possa fazer com que as nossas crianças sejam cada vez mais crianças apropriadas de ensino. Tudo bem? Um abraço e até mais.